Olá, bom dia. Sou Patrícia Mota, da área de Comunicação e Marketing da FNQ. Nessa segunda palestra, dentro do ciclo 2017 de webcasts, trazemos o gerente de portfólio, operações e conhecimento da Fundação Nacional da Qualidade, Marcos Bardagi, que falará sobre a sinergia dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, com o modelo de excelência da gestão, o nosso MEG, e os projetos da Fundação. Sob o título A Gestão para a Excelência Muda o Mundo, Bardagi dará um overview sobre o que a Fundação está desenvolvendo dentro dos objetivos da ONU e como é possível, por meio de uma gestão voltada para a excelência, contribuir para um mundo mais justo, sustentável, ético e cada vez mais inclusivo. Marcos Bardagi é mestre em Administração de Empresas, graduado pela FEI e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem MBA em Gestão Empresarial pelos Estados Unidos. É formado ainda em Gestão de Recursos Humanos pela FGV e em Compliance pelo INSPER, além de ser palestrante e escritor, autor do livro Homem no Contrafluxo. Marcos Bardagi, seja bem-vindo ao nosso ciclo de webcasts. Obrigado, Patrícia. Amigos e amigas da FNQ, bom dia. Vamos falar sobre o que é importante, não é verdade? Nós temos vivido momentos muito conturbados, especialmente no Brasil. As notícias não são as que nós gostaríamos de poder estar escutando e transmitindo, mas olhando a longo prazo, nós temos coisas muito mais importantes para falar. Então eu vou trazer hoje aqui o tema das ODS e fazer a conexão, fazer a conversa com o nosso modelo de excelência da gestão. Acho que em primeiro momento é importante a gente colocar o conceito de desenvolvimento sustentável, assim como ele é visto pelas Nações Unidas, né? Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometimento das capacidades das futuras gerações de também satisfazerem as suas próprias necessidades. Isso é importante. É um conceito transgeracional. É um conceito que ultrapassa, digamos assim, a vida, né, o lifespan dos habitantes terráqueos neste momento, né? Os fatos que acho que impulsionaram essa discussão, eles são bastante amplos, mas trouxe aqui só uma reflexão inicial para nós, que tem a ver com a presença, né, da humanidade na Terra. A Terra tem 13,4 bilhões de anos, segundo as estatísticas aí mais aceitas. E se nós olharmos a evolução da população do lado direito do slide, né, nós vemos que há 10 mil anos atrás éramos 1 milhão de homens, né, de sapiens sobre a Terra. E isso passou a 200 milhões no ano 1, no nascimento de Cristo, e esse crescimento passa a ser exponencial. Você tem 7,5 bilhões de habitantes em 2015, e a projeção média para 2100, na virada do próximo século, seria para 11 bilhões de pessoas. Isso, sabidamente, é maior que a capacidade, digamos, de absorção do planeta Terra, né? A famosa biocapacidade já é hoje 64% maior. A pegada ecológica humana já é 64% maior hoje que a biocapacidade. E o número de partes por milhão de CO2 na atmosfera já passou o limite seguro de 350 ppm para 410, e nós sabemos que as projeções indicam um crescimento, apesar dos esforços aí, das nações em conter esse crescimento e os danos, né, ao clima e as alterações climáticas que são decorrentes, esperadas aí, talvez até de mais de 1 grau de aquecimento global. Nós vamos chegar nesse ponto quando nós falarmos do objetivo específico, né, que trata das ações climáticas. O que são as ODS da ONU? As ODS da ONU, elas não surgiram do nada, elas têm um início através dos objetivos do milênio, que foi a iniciativa anterior, que tinha durabilidade até 2015. Nós vamos também colocar um pouquinho, olhar em perspectiva o que aconteceu com os objetivos do milênio, né? Mas os objetivos de desenvolvimento sustentável são 17, eles estão distribuídos nessa categorização, que é bem conhecida, e eles abordam, diria, os temas mais críticos e mais importantes, né, para a preservação do planeta e da humanidade, né? Eles vão desde a erradicação da pobreza, passando por educação, saúde de qualidade, até chegar às questões vinculadas mais à paz e à justiça para todos, né?
Nós vamos olhar detalhadamente cada um deles a seguir. Queria destacar que as Nações Unidas completaram 70 anos no ano passado. No preâmbulo da Carta de 1945, aquela que começa, né, em inglês, "We the people", é uma expressão que ficou bastante conhecida, ela traz, já naquela época, embora era um momento apenas de saída, né, digamos, de um conflito mundial, e vocês veem pelo texto ali que a preocupação maior é realmente com a paz, mas ela já trazia, em algumas partes que estão em negrito ali, eu procurei destacar isso, ela já trazia a preocupação, por exemplo, da promoção do progresso social e das melhorias das condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Vejam que em 1945 a Carta já tinha sido visionária nesses aspectos, né? Embora naquele momento a gente possa considerar que isso era um acessório em cima de toda a questão de manter o mundo sem conflitos, né? Como que um objetivo de desenvolvimento sustentável ele se desdobra? A partir do objetivo que está à esquerda, nós temos as metas. Então, ali pegando o exemplo do objetivo 10, que é a questão da igualdade, nós temos a meta 10.3, que seria garantir a qualidade de oportunidades e redução das desigualdades, né, em resultados por meio... deixa eu ver aqui que faltou aqui a capacidade de leitura. Por meio da eliminação de leis e políticas que sejam nocivas a isso, né? E cada um desses objetivos se desdobram em indicadores, e esses indicadores são acompanhados com rigor pelas Nações Unidas no monitoramento do sucesso de cada uma dessas empreitadas. Então, nós sempre temos, a exemplo do que normalmente costumamos ter numa gestão empresarial, né? Quer dizer, objetivos que se desdobram em metas e que são medidas e acompanhadas por indicadores, né? Voltando aos objetivos do milênio, é importante a gente recordar, eles eram 8 e eles tiveram um certo êxito. Ali, cada um deles, né, na sigla também em inglês, Millennium Development Goals, no número 1, nós tínhamos o objetivo de redução do número de pessoas vivendo abaixo da chamada linha de pobreza. E ali houve realmente uma redução de quase 2 bilhões de pessoas em 1990, para 836 milhões em 2015. E assim sucessivamente. No objetivo 2, houve um aumento significativo das matrículas em educação básica, mas a meta não foi atingida. A meta era um aumento, uma redução, né, para 2/3. Na questão da igualdade de gênero, foi atingido em 2/3 dos países em desenvolvimento em educação básica. A mortalidade infantil também houve um sucesso bastante importante, mas não foi atingida a meta. A redução foi um pouquinho superior à metade, né, de 90 para 43 mortes por 1000 nascimentos. Porém, a meta era chegar numa redução de 67%. Também em relação à mortalidade maternal, também houve uma queda, mas não em relação à meta. E assim por diante. Nós tivemos alguns êxitos, então, e alguns objetivos que ficaram pelo caminho. Isso eu diria que é o reflexo de ações que aconteceram em todos os países, alguns mais engajados, outros menos, algumas metas tiveram o seu êxito, outras nem tanto. E a não realização dessas metas é que acaba acarretando a necessidade de se rever essa agenda, e aí sim foram gerados os ODS, e eles agora foram tratados dentro do conceito chamado Agenda 2030, ou seja, em tese, eles serão perseguidos agora de 2016, do ano passado, até 2030. O modelo de excelência da gestão, eu acho que a maioria de vocês conhecem, que são amigos aí da FNQ. O nosso modelo na verdade, um conceito amplamente difundido e mundialmente reconhecido como um modelo mais amplo e mais abarcativo de tudo aquilo que é considerado realmente importante para uma gestão eficaz. Se vocês se lembram, nós temos esse modelo na sua origem a partir dos famosos conceitos de qualidade total e do modelo Malcolm Baldrige, já na década de 90 do século passado. Nós tivemos uma evolução em 2003, onde nós tratamos, na nossa famosa mandala, os 8 fundamentos
perdão, na época eram 13 fundamentos convertidos em 8 critérios para excelência, e a partir do ano passado nós fusionamos, vamos dizer assim, os critérios e os fundamentos em 8 fundamentos para excelência, que estão hoje representados na nossa nova figura, novo símbolo do modelo de excelência, que é o nosso Tangram. A Fundação, ao longo desse tempo, também sofreu uma evolução impactante. Como vocês sabem, a Fundação tem a sua origem, né, no Programa Brasileiro de Gestão para a Produtividade e Qualidade, lá também na década de 90 do ano passado. Passou algum tempo da sua vida aí, com o pezinho do PNQ dentro do seu nome, depois evoluiu para a FNQ, Excelência em Gestão, onde nós, pela primeira vez, catapultamos, digamos assim, o tratamento de gestão para a qualidade da gestão, e hoje, desde o ano passado, nós também estamos mudando com o nosso logo novo, estamos falando de gestão para a excelência, porque nós não queremos que a gestão seja o fim. O fim, na verdade, é a excelência, a perenidade, o desenvolvimento sustentável. A gestão é o meio para alcançarmos esses patamares. Como que nós enxergamos excelência? Excelência é muito fácil de se entender em artes, em ciência, né, e talvez até mesmo em esportes, mas em gestão é extremamente complexo. Nós enxergamos excelência como aquela curva que está representada pela linha R+1. Né? É a curva que garante a geração de valor, que está no eixo vertical, garante a geração de valor maior ao longo do tempo, né? Não somente hoje, como também no futuro. É muito provável que você conseguisse, por exemplo, melhor geração de valor hoje com outras curvas, mas você não teria garantido essa perenidade da sua capacidade de gerar valor. E quando nós falamos de valor, é sempre bom lembrar, nós falamos de valor para todas as partes interessadas, né? Não somente valor financeiro, estamos sempre falando em valor dentro de um conceito amplo de triple bottom line, de valor para a sociedade, valor para o planeta, para as pessoas. Nesse conceito de excelência, nós enxergamos realmente o guarda-chuva, né, do pensamento sistêmico como o elemento fundamental, porque é ele que garante que eu consigo ver a organização e o ecossistema com o qual ela interage de um sistema vivo, de um sistema complexo, e que carece de todos os cuidados e a observação das suas causas e efeitos. Né? A adaptabilidade é um conceito, é um fundamento novo do Tangram, que é aquele que garante que aquela curva, né, que ali até está demonstrada numa certa, digamos, linearidade, mas aquela curva nós sabemos que ela sofre altos e baixos, ela pode ter seus picos e ter seus vales. A adaptabilidade é o conceito, é o fundamento que garante que a organização tenha a capacidade de reagir a alterações de cenário, reagir a alterações no seu ecossistema e voltar ao curso do desenvolvimento sustentável. Né? É a capacidade realmente de mudar e mudar tempestivamente. O alicerce dessa construção realmente são processos robustos, processos que garantem a eficiência operacional de uma organização. Né? As flechinhas estão indicando os impactos positivos e negativos, por que não, de todas as partes interessadas, e aqui nós estamos falando realmente de todo mundo, né? Nós estamos falando de organizações que interagem com a nossa, fornecedores, clientes, sindicatos, governo, entidades de classe, órgãos de controle, entidades da sociedade civil, realmente são todas as partes interessadas que acabam tendo influência e impacto na nossa curva de desenvolvimento sustentável. E tudo isso, obviamente, é amparado, né, o que nós acreditamos que é um fundamento essencial, que é a liderança transformadora. A liderança que tem a capacidade de engajar, de mobilizar e, acima de tudo, tem a governança necessária para que essa organização passe, né, por crises, tenha anteparos eficientes, tenha gestão de riscos e, com isso, consiga garantir a continuidade ascendente daquela curva R+1. Tá bom? Essa é a nossa definição de excelência sob os parâmetros do Tangram e do modelo de excelência em gestão. Os 8 fundamentos estão aqui melhor explicados. Nós vemos aí a figurinha do Tangram, só lembrando, né? Por que o Tangram? O Tangram é um joguinho chinês e ele é altamente
maleável e adaptável. Você pode, a partir dessa figura, fazer diversas outras figuras, né? Então, nós acreditamos que a organização precisa levar em conta as suas idiosincrasias, levar em conta as suas características específicas ao trabalhar com o modelo. O modelo hoje não é algo estático, rígido. O modelo hoje é dinâmico e acompanha a organização e a organização dá o peso que julga necessário a cada um desses elementos que o compõem, certo? E aí nós refletimos recentemente sobre essa conversa, né? Como que as ODS estão em relação com os fundamentos, com o nosso modelo. Eu acho que a gente conseguiu chegar a um conceito bastante interessante. Veja só, nós temos aqui, por exemplo, o objetivo número 1, né? A erradicação da pobreza. Evidentemente, ele conversa bastante bem com o fundamento, o compromisso com as partes interessadas. Afinal de contas, as partes interessadas, ali dentro está abarcada toda a sociedade. Da mesma forma, a questão da fome e a questão da saúde de qualidade acaba conversando muito bem ali com o compromisso com as partes interessadas. Já a questão de educação está muito bem representado no nosso processo de aprendizado organizacional e inovação. Não há como uma organização aprender, e nós aqui sempre fazemos menção, né, a esse conceito trazido por Peter Senge, das organizações que aprendem como um elemento basilar do nosso modelo. E para as organizações aprenderem, é preciso que nós tenhamos pessoas com capacidade de aprender. O elemento número 5, as questões aí de igualdade de gênero, estão vinculados fortemente com a capacidade das organizações de se adaptarem, claro, se adaptarem ao novo mundo, onde existe uma participação mais efetiva da mulher, né, na força de trabalho, um novo arranjo realmente das famílias habilita isso, né, capacita isso. Isso é hoje um requisito fundamental. E também a liderança, né? A liderança tem que ser aderente a essa transformação. Então nós acreditamos que essa conversa se dá nesse nível desses dois fundamentos. Questões de água e saneamento estão muito vinculadas, claro, ao desenvolvimento sustentável, como uma das bases, né, da infraestrutura básica necessária para uma boa vida social. Nós temos também, no item 7, conversando também com o desenvolvimento sustentável. Nós temos, no 8, né, o trabalho digno e crescimento econômico, claro, daí conversando com a geração de valor. Ali, fundamentalmente, nós temos os conceitos, por exemplo, de PIB, né, que é um dos indicadores desse ODS 8. Na parte de inovação e infraestrutura, nós também enxergamos essa conversa bastante boa com o fundamento do aprendizado e da inovação. Outro aspecto vinculado à igualdade também faz parte da adaptabilidade das organizações. Em relação a comunidades sustentáveis, volto daí a conversar com o compromisso com as partes interessadas. Questões de produção e consumo sustentável, sem sombra de dúvida, nós entendemos que somente um pensamento sistêmico pode capacitar as organizações a entenderem que, às vezes, é importante, né, a gente pensar em conceitos como economia colaborativa, pensar em conceitos como economia circular e manufatura aditiva, ou seja, não há espaço para um consumo desenfreado e as organizações têm que entender isso, né, nas suas propostas. Depois nós temos o item 13, o item 14, a ação climática, né, a preservação da vida marinha, e no 15, a preservação da vida terrestre, são elementos que estão conversando, claro, com o desenvolvimento sustentável, sem sombra de dúvida. No item 16, no ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes, nós enxergamos aqui realmente que é preciso processos eficientes para que isso ocorra, né, estruturas que funcionem, né, um ambiente regulatório efetivo. Isso faz parte de uma orientação por processos. E, finalmente, parcerias. Nós também encontramos aqui uma correspondência e um bate-papo com liderança transformadora. A capacidade de você engajar, a capacidade de você formar acordos, né, consórcios,
sem sombra de dúvida, tem a ver com a liderança e a governança das organizações. Então, eu acho que nós temos uma conversa bastante ampla e bastante interessante dos 17 ODS com os 8 fundamentos e com o modelo de excelência no seu todo. E eu queria agora trazer, não é aqui exaustivo, mas eu queria trazer para vocês alguns exemplos, né, de projetos que a FNQ está desenvolvendo, ou já desenvolveu, ou está lançando, e que são bastante aderentes a esse movimento de busca, digamos assim, de eficiência e de busca de cumprimento desses objetivos. Por exemplo, na questão da educação, eu vou trazer aqui de forma aleatória, não vou seguir a ordem de 1 a 17, vou trazer aqui de forma aleatória, começando pelo 4, educação de qualidade. Veja só que interessante, pessoal. É claro que os índices críticos são bastante conhecidos aqui no Brasil. Nós temos péssima performance, por exemplo, no exame PISA. Nós estamos na 58ª posição entre 64 países na questão de matemática. A desigualdade no Índice Nacional de Alfabetização é extremamente importante no aspecto da desigualdade. Se você compara, por exemplo, uma criança de nível socioeconômico 1 com uma criança de nível socioeconômico 7, a diferença na pontuação, né, no Índice Nacional de Alfabetização, e aqui eu estou falando da primeira série, é de 70 pontos. Ou seja, nós estamos iniciando um processo de desigualdade já na alfabetização. Isso deve ser combatido através de uma educação maior, de maior qualidade para todos, né? A FNQ muito se orgulha de ter hoje um projeto de diagnóstico de gestão em escolas públicas, municipais e estaduais, por exemplo, em Sergipe. Estamos fazendo o levantamento da gestão nessas organizações. Como um dos grandes pensadores da educação brasileira hoje em dia, né, Gustavo Iosp, vem citando aí sempre nos seus artigos. Quer dizer, o problema da educação é um problema de gestão, não é um problema de recursos. Os recursos são abundantes. Não é um problema de tamanho de sala de aula, não é um problema nem mesmo de remuneração, porque as remunerações no Brasil elas são inferiores às de outros países, mas a dotação de recursos que nós temos hoje colocada à mão da educação, ela é, em termos do PIB, já bastante significativa. O problema é que esses recursos não chegam onde deveriam chegar e não cumprem os seus propósitos. Então, a gestão está sendo atacada na educação e isso é importante. Gostaria de destacar aqui nesse ponto, um motivo realmente de orgulho nosso, quer dizer, a primeira instituição educacional que foi vencedora do PNQ, e isso ocorreu o ano passado, com o SENAC do Rio Grande do Sul. É realmente sensacional esse feito. E mostra o nosso empenho em levar a gestão para a educação. O objetivo nosso aqui é ampliar o acesso ao modelo, né, via até mesmo uma educação à distância, criar mais cursos online para que o MEG seja disseminado mais amplamente para todo mundo. Nós entendemos que quanto mais pessoas estiverem em contato com o MEG, mesmo, digamos que hoje não estejam em organizações, nós entendemos que essa seria a formação de uma nova geração de líderes e isso seria o veículo, né, para que o modelo seja levado a mais organizações no futuro. Então, a nossa busca por universidades parceiras, a nossa busca por construir cursos extracurriculares, pós-graduações, com o MEG como pano de fundo, é muito grande. Eu vou trazer aqui, esporadicamente também, alguns indicadores que são tirados diretamente, né, do site de acompanhamento das ODS. Então, vocês vejam, por exemplo, aqui o indicador de educação de qualidade, né, o percentual de crianças, né, nas séries 2 e 3 que alcançam pelo menos proficiência mínima na interpretação de texto. E aqui vejo o índice do Brasil, na bolinha azul o índice feminino, na bolinha amarela, laranja, o índice masculino e no total a bolinha verde. Em alguns outros indicadores eu tenho comparativos, inclusive com outros países e com a América Latina e o mundo. Trazendo aqui conjuntamente um aspecto sobre o ODS 7, energias renováveis e acessíveis, e sobre a ODS 9, inovação e infraestrutura. Aqui nós estamos falando basicamente de competitividade, né, do país.
nossos índices aqui também são terríveis, nós estamos na 69ª posição no índice de inovação, nós estamos em 81º lugar no índice de competitividade, que é anualmente divulgado, se não me engano, pela Pricewaterhouse, se não me engano. Entre 140 países, não são todos os países que estão sendo avaliados aqui. Nós temos um projeto hoje muito interessante com a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica. Nós entendemos a energia elétrica, claro, como um elemento essencial, né, na geração de infraestrutura. E então, portanto, isso nos é motivo de satisfação também a gente poder contar com vários, a maioria dos participantes da ABRAD, implementando e participando de programas que têm o modelo de excelência de gestão da FNQ como pano de fundo. Vejam que apenas um dos indicadores aqui que eu trouxe é muito interessante, né? Os participantes do nosso prêmio nacional da ABRAD têm 12,4% no índice de perdas e os não participantes têm 19,2% em média. Bastante interessante essa informação. Nós aqui queremos, claro, contribuir cada vez mais com a recuperação da competitividade brasileira, atuando em todos os segmentos da infraestrutura. Eu queria comentar também as questões de igualdade de gênero e redução de desigualdades, aqui os dois indicadores, 5 e 10. Vejam só os nossos números. Apenas 4% dos governadores são mulheres, apenas 12% dos prefeitos eleitos o ano passado são mulheres, né? E o nosso país tem uma participação fraquíssima da mulher no parlamento, aqui Câmara e Senado somados. Entre 193 países, nós estamos na posição 155. E, na média, a renda de uma mulher para cargos iguais e funções iguais equivale a 76% das dos homens. Então, isso realmente são sinais de que existe muito ainda a ser feito para a igualdade de gênero. Nós hoje temos uma iniciativa com o SEBRAE, um prêmio que fomenta, né, a participação da mulher no empreendedorismo, o Prêmio Mulher de Negócios, é um prêmio já de algum tempo. Isso nos deixa também muito orgulhosos de poder contribuir para o reconhecimento das mulheres empreendedoras. Gostaria de destacar aqui que no caso da FNQ especificamente, nós temos 70% da força de trabalho composta por mulheres e nós temos renda igual, cargos iguais, rendas iguais, independente de gênero. Nós aqui vamos buscar cada vez mais que o nosso modelo sirva, né, como alicerce para que as organizações implementem práticas de apoio, né, à diversidade, à igualdade de gêneros e à redução das desigualdades, né. Vejam aqui o indicador, né, o percentual de cadeiras ocupadas no parlamento, e aqui eu trago o Brasil, que está na linha verde, com alguns comparativos da América Latina. A América Latina tem um desempenho superior ao Brasil aqui, e o mundo nem tanto, mais em função dos países asiáticos e africanos, né? No objetivo 6 de água limpa e saneamento, novamente aqui, é desnecessário dizer, os nossos números são muito críticos, né? Nós temos um alto número de perda de água, né? Números realmente incríveis. Algumas regiões do Brasil, essa perda chega a 50%. Nós temos uma cobertura de esgoto também deficiente. Nós temos 34 milhões de brasileiros sem acesso à água encanada, né? E apenas menos de 40% dos esgotos gerados que são tratados. Então, são números preocupantes, com impacto imediato em questões de saúde pública, né? Em questão de proliferação de doenças que já deveriam estar erradicadas. Então, os projetos aqui, eles têm a ver, evidentemente, com ajudar as empresas de saneamento a buscar soluções aí nesse cenário difícil. Aqui a gente atuou já bastante com várias empresas de saneamento de vários estados, queremos fazer mais ainda. Eu trouxe alguns indicadores do PNQS, que é o Prêmio Nacional da Qualidade no segmento de saneamento. Veja que interessante, por exemplo, o atendimento urbano de água. A média das companhias que participam do PNQS é a linha verde, a média das companhias que não participam, ao longo de 17 anos, que não participam do PNQS, é a linha pontilhada vermelha. Então, realmente, aqui tem outro indicador, o indicador de coleta de esgoto nas áreas urbanas e o indicador de tratamento de esgoto urbano coletado. Então, veja sempre uma performance superior das companhias participantes do PNQS e usando o nosso modelo. E aqui um indicador mundial
o percentual da população que usa fontes de água potável. Veja só também a posição do Brasil, até relativamente confortável, mas algumas áreas nossas, como a localidade rural, ainda tem uma performance muito, muito deficiente. Em saúde, nós temos também índices complicados. Nós temos um gasto público que é a metade dos países da OCDE em termos do PIB. E, por exemplo, a desigualdade também aqui joga um papel importante, né? Quer dizer, o número de médicos por habitantes é 2 vezes menor na região norte e nordeste em relação ao sul e sudeste. Então, questões aí, a gente percebe que algumas vezes as ODS são transversais, né? Elas acabam conversando entre si. Aqui a saúde conversando com a questão da desigualdade, com certeza. A FNQ vem, ao longo do tempo, atuando na área de saúde e criando modelos específicos para atuação para hospitais e, na verdade, para toda a cadeia de valor da saúde. Nós temos hoje um modelo de excelência junto com o CQH e nós já fizemos muitos projetos em hospitais e laboratórios, na rede pública e privada. E assim também, como na educação, nós acreditamos que é importante nós levarmos o conhecimento de gestão para que essa cadeia de valor da saúde gere mais benefícios para a sociedade. Né? Indicador aqui de saúde, incidência de tuberculose por 100 mil habitantes. O Brasil com um desempenho pior que o da América Latina no geral. Né? Em empregos dignos e crescimento econômico, nós sabemos que os últimos anos foram anos de recessão, nós tivemos perda de PIB, né, consecutiva, somando aí uma perda considerável desde 2014. Nossas exportações reduziram bastante também nesse período, ou seja, nós estamos saindo, de certa forma, de uma cadeia de valor global. Isso é preocupante, isso também conversa com o nosso índice de competitividade. Né? Aqui nós temos projetos importantes sendo desenvolvidos e iniciando, projetos que têm a ver com o fomento à cadeia de valor, a cadeia de fornecedores local, de grandes exportadores, a cadeia de fornecedores local para dar robustez a essas empresas, que muitas vezes são micro e pequenas empresas também, capacitar essas organizações a entrarem no cenário de exportação também. Por que não? Né? Então, nós julgamos muito importante disseminar esse produto da cadeia de fornecedores como um pilar aí para voos maiores dessas empresas no cenário internacional. E, obviamente, uma coisa muito importante aqui é o apoio à micro e pequena empresa. O nosso prêmio MPE Brasil, junto com o Sebrae, é um prêmio consolidado já com bastante tempo, e ele, este ano, está com seu recorde de inscrições de novo, né? Ele vem sucessivamente batendo recordes aí. Hoje nós estamos atingindo 67 mil MPEs, o que, de certa forma, coloca essas empresas, algumas são participantes pela primeira vez, outras já retornam ao prêmio mais de um ciclo. Essas empresas estão ganhando robustez, estão ganhando consistência nos seus processos de gestão. E nós estamos, acreditamos, reduzindo a mortalidade dessas empresas micro e pequenas através desses mecanismos. Nós vamos continuar continuamente apoiando essas iniciativas e trazendo, talvez, não só a participação no prêmio, mas também, posteriormente, apoiando no que foi detectado, por exemplo, de deficiências, né, nos diagnósticos dessas empresas. Aqui é o indicador do PIB, todos conhecem. Eu acho que isso aqui já foi falado, né? Já foi falado. Depois nós temos, aqui eu juntei 3 ODS, erradicar a pobreza, erradicar a fome e cidades e comunidades sustentáveis. Aqui eu queria especificamente me deter num projeto que nós temos junto ao sistema de cooperativas, ao cooperativismo nacional. Esse realmente é o projeto através do qual nós atingimos o maior número de pessoas, de populações e de comunidades. Vejam que o Sescope ele trabalha com o sistema cooperativista nacional, 6.600 cooperativas, das quais 223 exportadoras, em 13 segmentos de atividades diferentes, desde o agronegócio até serviços financeiros, passando por saúde, passando por infraestrutura, por transportes, realmente muito diverso, com 361 mil empregados e atingindo 12
milhões e 700 mil pessoas que são cooperados, ou seja, são praticamente sócios, né, dessas organizações. Se cada uma dessas pessoas tem uma família média aí de 3 a 4 pessoas, nós estamos falando de um atingimento, né, de uma população quase de 40 milhões de pessoas. É realmente muito bacana a presença do cooperativismo e os esforços, né, dos cooperados em levarem adiante as suas iniciativas empreendedoras e criarem a partir daí renda, né, para uma diversa população que tá ali naquela comunidade, né? Então esse projeto nós acreditamos que ele atua realmente contribuindo com esses 3 ODS. Aqui o indicador de erradicação da pobreza, ou seja, a redução das pessoas vivendo abaixo de 1,9 dólares por dia, né? Vocês vejam que o mundo ali na bolinha azul, depois a América Latina e o Brasil na linha verde. Aqui o indicador do objetivo 2, de fome zero, agricultura sustentável, número de crianças com baixa estatura, que claro é um reflexo, né, digamos, de uma subnutrição. E aqui, número de pessoas vivendo em favelas, aqui o indicador só do Brasil, o indicador que está marcado aí nessas bolinhas azuis. Depois de 2014, nós tivemos uma alteração nesse cenário em função da recessão, mas não está ainda aqui refletido no índice. Em relação aos ODS 13, 14 e 15, eu acho que elas estão bastante conectadas, porque a ação climática é aquela que vai garantir realmente que os danos, né, de um eventual aquecimento global não cheguem a um nível de causar extinção, né, quer dizer, de espécies, tanto digamos, na fauna e na flora marítima, como também terrestre, né? E aqui nós acreditamos que o nosso fundamento do pensamento sistêmico é aquele que capacita, né, as organizações a pensarem diferente, né, as suas externalidades, né, são aqueles efeitos que são jogados para a sociedade, além das 4 paredes da empresa. As externalidades podem ser positivas também, mas elas são, as que mais preocupam são as externalidades negativas, né, casos de poluição, casos de contaminação, casos de danos aí a terceiros. Então, nós apostamos que, através do modelo de excelência em gestão, nós conseguimos criar essa consciência também nas organizações. Produção e consumo sustentável, 12º ODS. Aqui nós estamos preocupados com a pegada de carbono, com a geração de resíduos. E aqui eu queria chamar especialmente a atenção para o nosso congresso do ano passado, que nós falamos sobre economia colaborativa, economia compartilhada. Realmente é um momento, né, de nós mudarmos um pouco nossos ideais, né, de consumo. O ter passa a ter menos importância do que o ser, e muitas empresas estão sofrendo com essa transformação, né? A gente tem vários modelos de negócio sendo aí disruptivos, né? Nós temos casos famosos, né, na questão de hotéis, na questão de transporte urbano, e nós teremos muitos outros, né? A gente costuma brincar que em alguma garagem aqui perto de você, o seu negócio está sendo rompido, né, por algum Uber do seu segmento. É importante a gente estar atento a isso, né? Nós queremos fomentar com o nosso modelo a economia circular, aquela que garante realmente que todos os resíduos sejam reaproveitados. Não há razão para nós termos desperdícios, né? A manufatura aditiva, né, aquela que para de falar, por exemplo, em sobra, em rebarba, né, e começa a somente agregar aquilo que realmente vai fazer parte do produto final. Isso realmente são conceitos que vão catapultar a nossa capacidade de reduzir a nossa pegada de carbono e eliminar resíduos desnecessários dos nossos ciclos de vida dos nossos produtos. Aqui tem um indicador da pegada de materiais por unidade do PIB. E chegando quase ao final aqui, paz e justiça, 16º. Nossos índices são ruins também, claro, principalmente nosso índice na transparência internacional, 79º lugar. E eu diria, né, um índice informal aí das nossas listas, né, as listas do mal, né, as listas que abraçam todo mundo de qualquer ideologia, as listas que estão aí causando espanto, né, e causando tristeza, na verdade, em todos nós. É hora de nós não termos mais esse tipo de lista, né? Nós estamos atuando fortemente para isso esse ano, nós estamos voltando à tona
com um tema extremamente crítico, que é governança e ética nas organizações, transparência nas organizações. Nós temos trabalhos em conjunto com o Ministério Público, com o Ministério do Planejamento, olhando, inclusive, como ajudá-los a fazer, por exemplo, transferências voluntárias mais eficientemente, olhando como implementar práticas de gestões em instituições, digamos, da Procuradoria-Geral da União, por exemplo. E, como destaque absoluto, eu queria trazer, tenho certeza que vocês já sabem também, que nós, em 27 de junho desse ano, vamos ter um dia inteiro dedicado ao tema de governança, ética e transparência. Nós, nesse momento, temos um núcleo de estudos aqui na FNQ trabalhando o tema e preparando esse congresso, que vai ser bastante interessante. Nós vamos ter a visão realmente de CEOs, a visão de empresas que já passaram por crises de compliance e empresas que estão criando o que eu chamo de governança eficiente, aquela que, além de garantir a minha integridade, não é uma governança que atrapalha o meu negócio, né? Então, acho que vai ser um dia bastante interessante, bastante rico. Nós temos aí o nosso hot site, por favor, podem dar uma olhada lá e vejam o painel do seu interesse também. É um dia riquíssimo aí para o final do semestre. E o último objetivo, parcerias, né, para a implementação. Eu acho que aqui volto à tona para comentar sobre a importância de nós nos aliarmos, né, a importância de nós criarmos coesão e criarmos cooperação para o tema, né? Nós temos quase 400 filiados e nós, sempre que possível, nos unimos a esses filiados para buscar essas iniciativas, né? Aqui eu trouxe uma frase que está no preâmbulo da Carta da ONU, que criou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Veja ali que fala: reconhecemos o papel do setor privado, desde microempresas até cooperativas, bem como o papel das organizações da sociedade civil na implementação da nova agenda, que é a Agenda 2030, que é chamada. Então aqui, lá na Carta da ONU já está dito, é de todos esse compromisso, é de todos nós. E nós queremos fomentar, sim, essas parcerias. Nós estamos aderindo ao Pacto Global e nós queremos continuar trilhando esse caminho com todos os nossos filiados, com todos os nossos amigos. Aqui nós temos um lembrete para vocês dos benefícios que seriam a participação junto à FNQ, além, claro, de você estar contribuindo, né, nesse momento de uma causa de gestão no Brasil. Você tem a oportunidade de agregar valor à sua marca, vincular a sua imagem a uma instituição que está reconhecida e que tem essa bandeira. Nós temos vários cursos e eventos e descontos para os filiados. E eu queria trazer aqui, finalmente, acho que é o último slide, alguns tópicos da carta do preâmbulo da Agenda 2030. E compartilhar isso com vocês, se por acaso ainda não leram, né? Quer dizer, ou seja, a primeira frase é: reconhecemos que a erradicação da pobreza é o maior desafio global, sem dúvida. Talvez por isso que ele seja o número 1, né? Decidimos libertar a raça humana da tirania da pobreza e da privação e a sanar e a proteger o nosso planeta. Veja que as palavras realmente são fortes. E elas remetem muito, né, àquela carta de 1945 que criou a própria ONU, né? Reconhece que são medidas ousadas e transformadoras e existe um comprometimento, né? E lembrando que essa carta ela foi assinada por todos os representantes de todas as nações, né? Comprometemos-nos a trabalhar incansavelmente para a plena implementação dessa agenda até 2030. E a frase marcante, né, quer dizer, nobody will be left behind, quer dizer, ninguém será deixado para trás, isso é muito importante, né? Não adianta isso para alguns poucos. Mensagem final, pessoal, eu acho que a pergunta é, bom, e como que eu faço, né? Eu acho que a gente pode incorporar alguns hábitos e ter algumas atitudes que podem ajudar. Quer dizer, primeiro, criar um engajamento, né? Eu acho que reconhecer que essa agenda é uma agenda séria, é uma agenda realmente que fará a diferença, não para nós, né? Fará a diferença para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso é importante, né? O respeito com todo mundo, com toda a linha de pensamento, acho que começa a ser decisivo para isso, né? Participação nos movimentos, né? Quer dizer, você se transformar num educador, cada um de nós sabe alguma coisa que é carente em alguma outra pessoa, né? Quer dizer, acho que esse movimento da educação é fundamental, né? Praticar o consumo consciente, né? Olhar a economia colaborativa, né?
ter, evidentemente, uma atitude ética, e eu diria que, acima de tudo, né, quer dizer, é aquilo que eu tenho dito, eu me recuso, né, a deixar um planeta estropiado, né, e com riscos, né, para os meus filhos, para os meus netos. Né, quer dizer, eu ainda vou trabalhar bastante tempo, né, o presidente Temer garantiu aí mais alguns anos para nós, mas isso não importa, mesmo sem essa reforma, eu acho que a vontade tem que ser o principal elemento. Né? Quer dizer, nós temos que garantir que as próximas gerações herdem o planeta, né? E não herdem um problema. Bom, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e ficamos à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Bardadi, obrigada pela sua palestra. A gente tem algumas perguntas para conversar um pouquinho mais sobre o tema. E eu gostaria de saber qual a importância para a FNQ de estar alinhada aos ODS. Patrícia, eu acho que a importância é essa, né? Quer dizer, nós somos uma instituição que preza por disseminar um conceito, né, de que a gestão resolve, né? Que a gestão é um mecanismo eficiente para a gente ter desenvolvimento sustentável. Então eu vejo que a conversa é absolutamente fluida, né? E que faz todo sentido nós, né, preocuparmos com as ODS, assim como deveria ser a preocupação de todas as organizações. Né? Na sua palestra você fala que os ODS são a dimensão da ousadia necessária para colocarmos o mundo em um caminho sustentável e robusto. Frente aos demais países, como você enxerga o engajamento do Brasil? O que falta? Tá. Recentemente, eu tomei conhecimento de que o Brasil, na verdade, é o quarto país dentro, por exemplo, do Pacto Global em número de associados. Então, isso acho que denota, né, que nós temos aí um esforço conjunto das nossas organizações. Sob esse sentido, nós estamos bem. Né? Nós temos, claro, indicadores bastante pobres em alguns dos casos. Né? Então, o trabalho do Brasil precisa de muito esforço, precisa de muito engajamento. Né? Mas nós, como eu diria, como a vontade da sociedade civil, eu acho que está claro, né, por esse número, acho que nós somos o 4, né? Número 4 em associações ao Pacto Global. Você acha que aí faltaria o quê? Um empenho maior do governo? Eu acho que não, eu acho que o empenho tem que ser de todos, né? Das organizações, digamos, governamentais e também das organizações privadas, sociedade civil. Acho que o empenho é essa mobilização conjunta, né, da sociedade. Certo. Quando falamos em impactos globais, muitas vezes nos esquecemos que as ações têm que partir da sociedade como um todo, assim como você comentou agora. Não podemos esperar apenas iniciativas governamentais. Para as organizações que desejam engajar-se nessa causa, qual seria o primeiro passo? Eu acho que o passo fundamental, Patrícia, é a organização entender que ela não será competitiva, né, no longo prazo, e aí lembrando sempre que nós temos falado, competição é você ser escolhido, né? Então essas organizações não serão escolhidas se não tiverem essa vinculação à sua marca, né, a sua propósito de existência, né? De estar realmente engajadas e imbuídas de um sentido maior, né, que não é só vender aquele produto e oferir o lucro, é realmente participar da construção de uma sociedade melhor, né? Então, no momento que existe esse vínculo, eu acho que aí a organização obtém claro retorno, né, do seu engajamento com os ODS. E falando um pouco da FNQ, você considera que o planejamento estratégico da Fundação está alinhado aos ODS? Completamente alinhado. Dentro do processo de planejamento estratégico deste ano é que nós revimos isso e desde lá nós incorporamos, né, essa conversa do modelo com as ODS e a gente vai continuar trilhando esse caminho, aprimorando isso e todos os nossos projetos e iniciativas vão ter que forçosamente atender
uma ou outra, ou mais de uma, né, dos objetivos, para que eles façam sentido para nós. Né? Assim, para finalizar, né, gostaria de saber assim, a sua percepção que esses objetivos eles têm que ser alcançados até 2030. Parece um ano muito longe, mas se a gente piscar já está lá. Sem dúvida. Você acha que é viável ou muita coisa vai ficar para trás ainda? Patrícia, eu sou otimista. A gente tem alguns reveses, né? Se a gente olhar o mapa mundi hoje, né, e as situações conflituosas que nós temos, as questões digamos, de ideologias e visões de mundo que ainda são diferentes e conflitantes, é realmente um grande trabalho pela frente, mas eu acho que o ser humano tem essa capacidade, né, de se readaptar e de se engajar. E o que falta, talvez, é a questão realmente da liderança. Né? Quer dizer, no momento que nós tivermos lideranças no âmbito nacional, né, tanto empresariais como governamentais, que também erguerem essa bandeira e fizerem um chamamento, porque isso aqui que nós temos hoje, acho que é um chamamento. Né? Quer dizer, um chamamento às organizações, não só às filiadas, mas a todas, de que isso é vital. Né? Nós não teremos, né, um mundo legal em 2031 se nós não cumprirmos isso. Né? Nós teremos muito mais problemas do que o que nós estamos vivenciando hoje. Né? Então, isso aqui é um chamamento e acho que a liderança nacional tem que fazer esse chamamento também, para que ocorra mais engajamento. Bom? Gostaria de agradecer mais uma vez ao Bardage, nosso palestrante de hoje, e aos patrocinadores Bradesco e Soft Expert, que nos permitem transmitir gratuitamente nossas palestras. Agradeço também aos internautas, membros e parceiros que nos assistem, e esta palestra ficará disponível em nossa videoteca para livre acesso. Obrigada a todos e um bom dia.